Ok, vamos lá. Mais uma reunião semanal aqui, macroeconômica do Fundo Goldfields. Hoje nós vamos falar sobre um pouco do que aconteceu semana passada, né? Vocês estão me ouvindo bem? Espero que sim. A gente viu semana passada, já faz algum tempinho que a gente vem levantando a bola sobre a redução da liquidez dos mercados, né? A gente assina o serviço do Cross Border Capital, que faz um acompanhamento muito bom. E as criptomoedas que são mais sensíveis a essa condição sofreram bastante semana passada, as bolsas caíram também. A gente tinha comentado que as bolsas tinham um setup um pouco perverso, porque elas estavam caras, né? Mostramos alguns indicadores de concentração também, e que a vol baixa, a correlação implícita baixa, trazia perigo, né? Então a bolsa sofreu um pouco também, só que não tanto quanto as criptos, que são um play alavancado em relação à liquidez, né? Mais até do que os outros. A MicroStrategy, que é aquela empresa que compra cripto e se financia no mercado com convertibles, com bonds e tal, ela já está caindo 70% do topo. O Bitcoin não realizou tanto assim, né? Porque todos veem ela como um play alavancado, né? Na quinta-feira foi feriado aqui no Brasil, mas o mercado lá teve uma reversão brutal. Parece que na hora que a Nvidia começou a fraquejar, teve um fluxo enorme aí de compra de puts across the board, muito grande, mais de 10 bi de notional, e isso ajudou o mercado a cair, porque a gente estava perto do OPEX, né, da sexta-feira, que era um OPEX bem grande, então acho que a turma foi pegar short gamma aí, e isso ajudou no sell-off. Na sexta-feira já apareceu compra de call, o mercado deu uma revertida, então agora ficou um pouco equilibrado. Hoje também está equilibrado aí, subindo o Querela. E essa semana tem o Thanksgiving, né? Vai ser uma semana fraca de trading, de dias de negociação, mas tem bastante notícia para sair, tá? A gente teve os números de non-farm payroll semana passada, saíram mais fortes, mas o mercado meio que não, não ligou muito para esse número, porque tem uma turma que faz um high frequency de vagas de emprego e o quanto que essas vagas estariam pagando a mais ou a menos, e os números desse high frequency parecem estar mais fracos, tá? E também tivemos aí o BLS, que divulga o CPI, falando que não vai ter um CPI para outubro, e que o de novembro vai ser atrasado para o dia 18 de dezembro, ao invés do dia 10, ou seja, vai ficar depois do próximo meeting do Fed, tá? De qualquer jeito, como o Williams falou na sexta, ele falou assim, um ajuste adicional talvez seja necessário. O mercado que estava com a probabilidade mais baixa de ter outra redução nos juros, agora ficou quase 70%, como nós vamos ver depois do comentário dele, tá? Então, assim, no geral, vai ser uma semana carregada aí de números, tem o PCI, tem o PIB, tem bastante coisa. Saíram alguns números semana passada de emprego melhor que o esperado, mas a liquidez está mandando no mercado e tivemos aí uma bela de uma queda nos criptoativos principalmente, tá? No Brasil, de novo, política no spotlight, teve aí o negócio da prisão do Bolsonaro, teve o Alcolumbre querendo revidar a indicação do Messias para o STF com uma medida que traria mais despesas para o governo, aposentadoria especial para agentes da saúde, tipo assim, eu não faço o que eu quero, eu vou dar o troco para você no fiscal, né? E outra notícia é que no monitor de Money Market Flows do JP Morgan, que acho que é o melhor que tem, global, eles mostram que o Brasil teve uma entrada significativa, e até deve ser o motivo pelo qual tem um pouco de delay, né? Então, pelo qual alguns dias atrás o Bovespa bateu recordes, né? E o dólar chegou nas mínimas. Então, vamos lá, acho que nós vamos começar a reunião partindo aí desses temas, tá? Nosso Liquidity Watch, a liquidez global caiu um pouquinho na semana passada, com
o dólar se fortalecendo e pesando o dólar mais forte, pesando aí no cálculo de liquidez. O PBOC continua fazendo injeção de liquidez, só que menos, tá? Vocês vão ver mais para frente na parte do global, que diminuiu um pouquinho, tá? Isso é um pouco preocupante para Brasil e commodities como um todo, tá? Aqui está o Bitcoin, né? Então a gente estava lá perambulando nas máximas históricas, 120 mil, uma queda muito rápida para 85 mil pontos. Parece que aqui nesse suporte que tem aqui mais ou menos uns 74 mil pontos, que foi o mercado chegou aí perto disso e teve um reboundzinho, né? Parece que esse é o break-even da MicroStrategy, tá? 74 mil. O dono da empresa lá fala que ele não vai parar de comprar nunca, que quanto mais cair é melhor e tal. Mas o que interessa mesmo é o quanto que o mercado vai continuar financiando ele, né? Se continuarem comprando os instrumentos de dívida dele, ele vai ter bala para comprar mais. Se não parar, ele para. Então, vai depender muito disso daí. O fato é que sentiu aqui um pouco a diminuição da liquidez, tá? Já o mercado que levou, que deu o sinal de que a liquidez poderia estar se tornando um problema, deu uma arrefecida aí, deve ter tido alguma intervenção lá no interbancário e deu uma acalmada que os spreads da SOFR com Effective Fed Funds sem colateral, tá? Mas a gente sabe que as reservas bancárias estão abaixo do adequado do cross-border. Aqui está um gráfico do JP Morgan mostrando as reservas e o balance sheet do Fed, para você ver o efeito que tem. Mais para frente eu vou ter um gráfico delas pura, então aqui é a redução do balance sheet do Fed. Aqui é o reverse repo praticamente zerado, né? O dinheiro sobrando nas contas, que o Fed antes chegou a limpar quase 2,5 trilhões de liquidez no overnight, agora está praticamente zerado. Aqui, o comentário que eu queria fazer é o seguinte, essa pernadinha aqui era o nível de reservas quando teve o problema do SVB, o Silicon Valley Bank, tá? Eles tiveram que pôr liquidez para evitar uma catástrofe maior, ou seja, hoje nós estamos abaixo do nível que era, que gerou a crise do SVB, tá? Então isso presta atenção aí. Money Supply vai sair essa semana. Nós temos aí a economia deles ainda crescendo meio que em idle, né? Carteiras de crédito, nada de muito forte. O DXY que passou para cima das médias aqui, está querendo, esse aqui é o gráfico semanal, tá? Está querendo ganhar uma forcinha aí, mas está um pouco devagar ainda, porque o mercado voltou a acreditar em cortes em dezembro. Eu só achei curioso, eu vou até mostrar para vocês, tem banco já falando que ele corta, mas depois ele volta a subir. Aí sim o dólar poderia fortalecer, né? E dentro daquela teoria do dólar milkshake, estava ouvindo um artigo esse final de semana bem interessante, do Santiago Capital, né? O nome da asset acho que é Brent Johnson o nome dele. Ele fala que agora dentro do dólar milkshake foi colocado um segundo canudo para sugar a liquidez, que é essa história dos stablecoins, né? Que é mais uma maneira que os americanos acharam de sugar a liquidez para o dólar, até ajudando entes do mundo inteiro a dar bypass em regulador e tal. E fica interessante porque vai se colocar uma situação onde você vai ter provavelmente um yuan lastreado em ouro para dar confiança, né? Contra um dólar lastreado em tecnologia e eficiência nas transações aí, se você tiver mesmo o pessoal aderindo aí aos stablecoins, tá? Então, isso é uma coisa importante. Aí vamos ver se o dólar vai voltar a fortalecer mesmo, se o dólar milkshake vai voltar a funcionar, né? Saiu o Economic Outlook para os Estados Unidos do JP Morgan. Interessante que, assim,
No final aqui, eles têm um cenário para 2026 muito parecido com 2025, um PIB real crescendo 1,8 e o PIC ficando aí nos 2,7. Aqui o comentário que eu falei, né, eles continuam esperando cortes em dezembro e janeiro, apesar de que cada vez mais é um close call, né? E vai depender de mais fraqueza no mercado de trabalho. E aí eu grifei aqui, ó, a opinião deles, que isso aqui eu não tinha reparado, que depois de janeiro o Fed deve ficar em hold e subir de novo 50 vezes no primeiro semestre de 27, ao passo que o mercado de trabalho deve apertar de novo e a inflação se manter acima do target. Tá? Isso aí seria bem ruim para as outras moedas se acontecer, porque está todo mundo nessa de o dólar só enfraquece, da easing, não sei o quê. Aí você vê lá o mercado quietinho, querendo voltar para cima do 100 ali no DXY, pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso, tá? Eles comentam que o corte na imigração vai continuar a deprimir o labor supply e o break-even dos payrolls pode agora ficar abaixo de 50 mil por mês. O investimento de empresas deve continuar decente, mas não muito forte, suportado pelo capex contínuo aí das empresas de AI, tá? Então, para vocês verem, né? Aqui, antes do Williams falar, as probabilidades estavam assim. Aí ele falou e mudou de novo para 70, com 30 só de manter. Então, isso daqui, somado com isso, que aqui são as previsões para março. Você vê que o lado esquerdo aqui aumentou um pouquinho e diminuiu um pouquinho o lado direito de manter, né? Mas na soma geral aqui, acho que é ligeiramente dovish, não foi suficiente para jogar o dólar para baixo, mas se isso continuar, aí sim vai surtir um efeito. Assim como na semana passada, quando tinha movimentado para a direita, eu comentei, falei, ó, isso aí deve ajudar o dólar a subir, dito e feito, né? Agora, do jeito que está aí, acho que não vai ter muita influência para hoje, tá? Vamos lá. Bom, o PIB nominal deles crescendo próximo de 5, a gente tem aqui Money Supply sendo um dos leading indicators, né? E o deflator do PIB aqui também. Esse aqui que eu queria mostrar, porque dos outros a gente já falou, né? O PIB esperado pelo a Fed Atlanta, o Nowcast, está super forte, 4,2, né? Uma economia desse tamanho, 4,2 de crescimento real é coisa para danar. Assim, eu vi que o JP Morgan tem menos, eles têm 3,0, tá? E o Nowcast do Banco Central deles 4,2. Então, se sair qualquer número aí no meio desse range, acho que não deveria causar grandes surpresas. E se sair mais para perto desse 4,2, pode dar um sustinho aí de que a economia não está fraquejando tanto e que não se deveria baixar tanto os juros quanto o mercado está esperando. Vamos ver, a ver o que vai acontecer, né? Interessante esse gráfico também, está crescendo a arrecadação de tarifas mensal. Aí estamos, se você falar aqui de 30 bi, anualizado 360, o déficit deles é de cerca de 2 trilhões fiscal, né? Você estaria ajustando aí um sétimo já do rombo, né? E mais importações e mais tarifas mostram também uma economia mais resiliente também, né? Lead Indicators ficou sem atualizar porque eles usam muita coisa das agências governamentais para fazer as contas, tá? O Inflation Nowcasting tinha aqui o outubro, o CPI não vai sair, então vai ficar para novembro. E o Core PCI também acima da meta ainda de 2,70, depois indo para 2,90, 2,91. Aqui, no inflação corrente, ela continua puxada, tá? Mas na inflação implícita, ela caiu. 2,24, um nível bem benigno.
Eu acho que essa daqui importa, não faz tanto headline quanto a outra, né? Mas ela importa mais para o mercado, porque é onde o mercado vai trocar a posição. 2,24 já é bem próximo da meta de 2, né? Então, semana passada foi fechamento de taxa aí no Tenir, com a bolsa caindo, só que o TIPS fechou menos, né? Então, você tem aí, foi aquele resultante de inflação implícita menor. O que mostra que o TIPS aqui pode ser uma boa aquisição contra, ao invés de comprar aquele Treasury puro, tá? Os spreads de crédito estão tentando romper esse nível aqui de 3,20. Acho que acima de 3,5 vai começar a chamar a atenção e pode gerar algum tipo de estresse. Nós não estamos mais naquelas mínimas de 2,80, 2,90, mas tão próximo, né? Então acho que o mercado continua relativamente tranquilo. O ETF Junk, vejam, ele veio bem aqui no suporte da média e soltou um doji, parecendo querendo segurar. Aqui é o PU puro dele, tá? E nessa semana que eu falei, vamos ter Delayed September Reports do PPI, Retail Sales, Durable Goods. Isso é o comentário do JP Morgan. Isso vai ajudar a refinar as estimativas de crescimento para o terceiro quarter deles, que eles mantêm a 3 e comentam que o de Atlanta, o Fed GDP de Atlanta está 4,2. Eles acham que o Non-Farm Business Productivity deve permanecer muito forte. Então vai ter, e também vai ter o último Wage Book, tá? Qualquer informação no Labor Market estará em foco também. Então, terça tem o PPI, Retail Sales, Money Supply. Quarta tem Durable Goods, Chicago PMI, Wage Book, Core PCE. Na quinta tem o Thanksgiving. E sexta-feira tem o Early Close de Bonds e Stocks, tá? Lembrando que o Thanksgiving é um dos feriados mais marcantes lá para os americanos. Na quinta-feira é um dos poucos dias que é feriado mesmo, né? E na sexta-feira, não sei porque eles têm metade do dia de negociação e fecha, mas são dias super calmos, assim, tranquilos, praticamente como se fosse feriado também, tá? Parte 2 aqui, falar de equities. Bom, a gente viu aqui os números projetados, que foi 24, que está sendo de 25 para o S&P, com crescimento, que poderia ser 26, como o mercado espera. Nós alertamos para concentração extrema aqui, usando um paper do JP Morgan, e o mercado realmente realizou. Aqui está o gráfico da NVIDIA, né? No dia do resultado ela subiu, depois fechou caindo. Ela está tentando se manter aqui acima dessas médias do semanal, teve um bom volume com preço em queda, isso não é um bom sinal, de qualquer jeito ela está acima das médias ainda, tá? Aqui, MicroStrategy, aqui a história é um pouco diferente, o mercado vem acelerando as quedas aí, ela já está um tempo abaixo das médias, o Bollinger abrindo, ou seja, a vol aumentando, ela parece um pouco sobrevendida pela região do EFR ali, mas teve um volume grande na venda nessa última despinguelada aí, tá? Essa aqui é uma versão mais alavancada do próprio Bitcoin, né? O mês de novembro está sendo negativo, ao contrário do histórico aí de positivo. Aqui também o S&P é a mesma coisa, olha, que a NVIDIA, né? Ele realizou um pouco, tá? Está meio bem em cima das médias aqui. Teve um ligeiro rebound em relação a essa média. O volume foi mais alto que a média. Tá um pouquinho perigoso de romper isso aqui, dá um sustinho extra, tá? Teve uma operação de put em que o dealer fez o payout aqui e aqui e aqui. Então, 599, 559, 519. Que se o S&P vier aqui nesse ponto aqui, ele vai ganhar bastante dinheiro. Só que é um play complicado, né? Se o mercado continuar caindo e a Fly vai começar a valorizar, ou ele sai logo
ou ele arrisca isso aqui descer mais e ficar zanzando para outro lugar distante do que seria aqui, mas tem uma chance boa também de vir e você sair no meio do caminho, né? Aí o S&P contra o ouro realizou, ele estava melhorando, realizou um pouquinho. Acho que esse nível aí não tem muita coisa para fazer. E nenhum grande sinal desse gráfico agora. Já contra os juros, ele está ameaçando romper as médias. Isso aqui geralmente vem acompanhado de fraqueza econômica, né? Porque aí você teve aí durante anos a América muito forte, todo mundo investindo lá, juros abrindo, bolsa subindo. Se essa dinâmica desse gráfico reverter, significa o quê? Que é fraqueza econômica, aí seria bolsa caindo e bond subindo, tá? O IWM foi outro que na sexta-feira pegou todo mundo aí, o pessoal que segue fluxo, pegou de calça curta, porque começou o dia com a bolsa caindo, teve um baita fluxo de compra de put, o pessoal foi atrás e se queimou, porque no final do dia ele recuperou e terminou no positivo, e na semana ele soltou esse dojizão aqui para cima da média, ele quis voltar para cima da média, está sem tendência. O índice dos bancos grandes lá fora também perambulando aí por cima das médias, por enquanto não quebrou a média, a tendência de alta, apesar do volume alto aqui também gerar uma certa desconfiança. Os bancos regionais também perambulando perto da média, todo mundo muito parecido, né? Os home builders também, indecisos aqui. Só o Walmart que tá super bullish. Aí eu tenho ouvido conversas que, além da empresa ser super eficiente, o retail, as pessoas, aquela coisa do K-shaped recovery, onde os ricos estão cada vez mais ricos e podem gastar mais, e os pobres, com a problema da inflação, têm que gastar menos e estão sendo muito seletivos nos gastos, aí acaba favorecendo o Walmart da vida, que vende muita coisa, muita bugiganga, muita coisa low cost, né? O VIX na quinta e sexta, como não poderia deixar de ser, estressou bem, foi lá para os 26,5, saindo da sua região aí de 17, 18. A correlação implícita, essa subiu também, mas essa ainda está num nível que historicamente dá para estressar mais, tá? Ela está em 20%, legal, tá vindo de 14%. Isso aí tem ficado cada vez mais estável, oscilando bem menos do que oscilava antigamente, mas na hora de uma realização mais forte, com certeza esse número vai ser bem pior. Então, assim, tá em 20, estressou, legal, tá, mas ainda eu tô falando tudo isso por quê? Porque ainda inspira um pouco de cuidado, tá? Aqui é a estrutura por delta, então o mercado acha que se formos buscar a 50 delta, essa correlação ainda não chega nem nos 50, eu truco isso daqui. 70 30, at the money, os 22, 20, 22 que está lá no gráfico. E se o mercado voltar a subir e for buscar o 30 delta, o mercado tem um sub 20 e na 10 delta quase no 10. Pode até realizar mesmo, se o mercado ficar bullish, pode acontecer. Depende da maneira como ele subir, né? Já na estrutura temos um movimento interessante, ó. Isso aqui já mostra, era inclinado tudo positivamente, porque o mercado não quer arriscar vender com relação baixa no prazo, travar um prazo tão longo e depois ficar preso nisso, se dá um baita estresse, né? E aí, a curva curta, ela estressou porque ela tem menos prejuízo do player tomar isso aqui para cima, e deixou essa distorção aí. Isso daí já mostra um sinalzinho de estresse do mercado, mas para mostrar melhor ainda, teria que subir os níveis como um todo, teriam que subir, e aí aqui, ó, essa corcova teria que subir, deixando tudo inclinado negativamente. Aí sim, eu diria que o estresse teria chegado no máximo. Então, acho que para os Estados Unidos é o seguinte,
a gente continua cauteloso com esse papo da liquidez aí. Se alguém quiser testar, comprar o Bitcoin, esse suporte abaixo de 80 mil pontos, saiba que das outras realizações, em vários anos você tem exemplos em que o Bitcoin caiu 70 e poucos por cento das máximas, ou seja, os 120 mil lá pode virar 30 mil. Então tem que tomar um pouco de cuidado com a volta disso daí, mas seria um primeiro trade de curto prazo para comprar ali abaixo dos 80 mil e colocar um stop mais curto. Acho que bolsa lá ainda inspira um pouco de cuidado, acho que ainda não é o ponto para falar, nossa, caiu, vamos entrar aqui, acho que ainda não, esperar estressar mais esses números aí. Eu, por enquanto, é só. E também esperar algum sinal do Fed para aumentar a liquidez, ou se eles sentirem aí, se eles fraquejarem e vierem com alguma política nesse sentido. Não parece que é o caso agora, tá? Então, por isso que a gente é mais cauteloso. A parte internacional, olha só que interessante essa parte aqui, ó. Depois de 23 anos, a Moody's deu um upgrade da dívida soberana da Itália. Tá? Citando o Consistent Track Record de Political e Policy Stability. Interessante. Ela também já tinha recebido upgrades do Fitch Ratings e da S&P mais cedo nesse ano. Então, a Itália está fazendo um bom progresso, atingindo aí os milestones, né, os objetivos, e do National Recovery and Resilience Plan, liderando entre vários países da União Europeia, em termos de request de pagamentos e desembolsos, a agência disse. Tá aqui o 10 anos da Itália, realmente vocês veem que deixou bastante taxa, né? Pouquinho diferente dos outros. No caso da França, né? Porque a Itália, você vê aqui, antes era bem mais alto e diminuiu bem. No caso da França, você tinha um nível parecido com o que está hoje e próximo do estresse máximo aí dos últimos tempos, né? A França está com o problema contrário da Itália. Eles tiveram downgrades nos últimos pronunciamentos aí das agências. Já a bolsa deles realizou junto com a bolsa americana, e está por aqui, nada demais ainda, porque ela subiu bem nos últimos tempos, né? Indo um pouco para a Ásia agora, é importante isso daqui que o comentário do Cross Border Capital, que a liquidez injeção, a injeção de liquidez nos money markets da China deu uma estolada aí, tá? Ainda está up year over year, mas o passo diminuiu bem conforme mostra essa figura, tá? Talvez aquela história que eu sempre falo, os policymakers estão defendendo o yuan, vendo que o dólar está se fortalecendo, para evitar um ataque aí. A bolsa dele sentiu junto com a queda das bolsas globais, provavelmente sentiu com essa notícia da liquidez, e veio buscar bem esse suporte aqui. Se perder esse nível aqui, o negócio pode ficar mais feio, tá? Então, o nosso iron ore importante para o Brasil está estável. Na notícia não nada demais, né, mas esse aqui foi uma commodity que não caiu tanto nos últimos dias, tá? Já o índice CRB, pode estar sofrendo aí com essa redução de liquidez da China, mas o petróleo caiu bem, o petróleo é um componente grande aqui dentro, né? Então, isso aqui para o Brasil não é muito legal, porque a nossa pauta exportadora está meio que toda aqui, né? Aquele nosso framework do dólar mais fraco, o ien mais forte, liberando o yuan, intervenção, tem sofrido um pouco esses dias, porque
O dólar fortaleceu, o ien apanhou, e por isso talvez as injeções de liquidez pararam, tá? Não vamos esquecer desse framework, vamos ter isso aqui sempre na cabeça. Os bond yields na China estão de lado, 1,80, que ainda é um nível relativamente baixo. E a moeda deles, se eles estão realmente tirando a liquidez para defender a moeda, eles estão sendo super cautelosos, né? Porque a moeda está em preços bem baixos ainda comparado com o histórico recente. Então isso mostra uma cautela maior, talvez até do que precisasse nisso aqui, tá? O índice do Fed de dólar contra emergentes semana passada ainda teve queda. Muitas moedas aí valorizaram contra o dólar também nesse período. Peso mexicano, o dólar rand da Austrália, o zloty da Polônia. Apesar de ter dado uma estressada aí na quinta e sexta, mas ainda estão caindo, né? Aqui. Brasil, olha, se vocês veem que year on year, o Brasil está caindo só o que caiu o DXY, né? Pega outros países como o México, está caindo um pouco mais. Eu não gosto de olhar o year to date, porque o year to date para o Brasil ficou distorcido com aquele rally que teve em dezembro do ano passado, né? Então, se pegar o year on year, o Brasil ainda está performando igual aí, igual ou pior. O dólar e você tem outras moedas, por exemplo, que nem o euro. Se você pegar de um ano para cá, o euro fortaleceu mais contra o dólar que o próprio real, com tudo que nós temos de juros aqui, tá? E este daqui é o nosso principal ator aqui, é o dólar iene, para ficar de olho, tá? Já em equities o quadro não mudou muito. Espanha liderando aqui. O Brasil está em reais aqui, o Bovespa, se você contar a apreciação do dólar, nós vamos dos primeiros, né? Mudando um pouco agora para UK, que é outro patinho feio lá da Europa. Vai sair agora em novembro 26, acho que alguma resolução sobre o budget do ano que vem. O mercado começou a ficar nervoso, porque parece que não vai fazer nenhum aumento de impostos, né? E a taxa abriu bem aí nos últimos dias. E a moeda dele sofreu, indo próximo dos 1,30, depois de ter atingido lá os quase 1,38. Então, está aqui, dia 26 de novembro, né? Eu não sei se pode rolar um momento Liz Truss aí de novo, se eles decepcionarem. Eu não sei o quanto disso está no preço. Eu sei que lá é um mercado grande o suficiente para, se tiver uma notícia ruim, o mercado estressar e tiver liquidação de posição, afetar o resto do mundo, tá? Como foi da outra vez, em outubro de 22. Aquilo ali até marcou uma virada na coisa dos bancos centrais estarem todos tirando liquidez, pararam, até adicionaram, depois teve o SVB, aí o Fed adicionou também. Então, isso aí poderia marcar também uma virada, né? Aqui a Alemanha, taxa de juros foi quase buscar os 2,80 lá, agora perambulando 70. A bolsa deles continua lá em cima, agora ela lateralizou, tá trabalhando nesse range aqui. Se furar, poderia ficar mais feio, né? Mas por enquanto a tendência deu uma fraquejada, mas ainda não é motivo para pânico aqui. E o euro também chegou próximo dos 1,20, agora está perambulando esse 1,15, lateralizou, está todo mundo esperando para ver esses números dos Estados Unidos e ver o que vai acontecer lá, vai acontecer com o Yen também. A bolsa japonesa deu uma estolada boa aí, seguindo a bolsa americana. E aqui estamos com o nosso dólar iene. E quando chegou no 1,57, teve ameaça aí das autoridades
intervenção, eles derrubaram um pouco no grito, hoje está nesse 156,70. Acho que se romper esse patamar de 1,5, aqui deve ser mais ou menos 1,58,5. Passar daqui, o mercado vai voltar a ficar nervoso, tá? A taxa de juros de 10 anos chegou lá no 1,80, máxima aí de um tempão. Muita gente falando que se continuar assim, vai ter gente que vai ser obrigada a reverter o carry trade, né, o funding no iene contra o resto. E aí, realmente, eles teriam que vender posições em bolsa, posições em outros países. Até no Brasil, né, eles têm muita aplicação aqui em Brasil, juros nominal. Poderia fazer um corre-corre aí mundo afora, tá? Já o petróleo estão especulando que vai ter ceasefire com a Ucrânia, estão derrubando. Eu acho que esse ponto aqui, independente de qualquer coisa, é um ponto bom para você comprar para trade. Abaixo de 60 ele não segura muito tempo, né? Já está em 57,5. Mas, fundamentalmente, né? Você não para de achar petróleo pelo mundo, né? Brasil achando a margem equatorial e tal. Venezuela se voltar a produzir. Então, complicado para o comprador de petróleo, né? Ajustado pelo ouro, já falamos, está muito barato. O próprio ouro subiu bem, deu uma segunda pernadinha, agora lateralizou. O mercado também indeciso em relação ao ouro, tá? O cobre é a mesma coisa, o mercado está bem lateral, rondando esses 4,97, 5. O aço deu uma recuperadinha de leve, isso é bom, né? Mostra que a atividade na China não está tão ruim assim. E o alumínio também foi lá para cima, caiu um tanto, levou uma realização, mas ainda está de certa maneira, numa tendência de alta, tá? Eu acho que desclassificaria a tendência se romper esse patamar aqui. A prata é a mesma coisa que o ouro, né? Fez uma pernada de alta, caiu, deu outra um pouco mais para baixo, agora está ameaçando cair. Aqui acho que não me parece que vai engatar outra alta tão cedo, vamos ver. Aí a soja, uma das principais na pauta do Brasil, deu um pancadão para cima, né? Mas realizou aí nos últimos dias. De qualquer jeito, ela é muito importante para o Brasil, tá? O trigo já não é, o trigo ameaçou subir de preço, já voltou bem. O trigo é mais para exportado pelos gringos, né? E eu acho que internacional, o que mais que tem de comentário? Então, eu comentei que está se desenhando essa guerra entre o yuan lastreado em ouro contra o dólar lastreado em tecnologia. Então, ficar de olho no Japão, no iene e nas taxas de juros deles, que podem fazer uma repatriação, estressar o mundo inteiro. Devo ficar de olho nisso. Notícias boas da Itália, mas notícias não tão boas aí de Inglaterra e França, que são mercados maiores ainda. Então, net da Europa parece um pouco negativo, Europa e Ásia, tá? Já de Brasil, agradeço aí meu amigo Rodrigo, que ele tem essa tabelinha, ele me manda. Diminuiu um pouco o retorno mensal do Bova com a queda que teve, né? Ainda está quase dois desvios, o small menos um desvio. O real também apanhou, mas nada fora da curva padrão. Alguns versos fecharam taxa, e a inflação implícita 5-year dele está em 5,67. Isso aqui é interessante, ó. Mexeu um pouquinho o Polymarket, começou a aparecer mais comprador de Tarcísio, um pouquinho de vendedor de Lula, e os outros deram uma ajustada aí. Só não acho certo aí Renan Santos acima de Ratinho Júnior, né? Vamos ver como é que esse bafafá de prender o Bolsonaro e tal, como é que isso vai ficar aí, pá. Como é que isso vai afetar a popularidade da turma aí, né?
Semana passada falamos essa coisa dos dividendos, as empresas que poderiam antecipar, várias performaram muito bem, que é a EZTEC, mas está dando muito pano para manga essa discussão. Agora eu vi falar que a carga tributária das holdings patrimoniais de imóveis vai subir muito com essa reforma, sairia de um 11 e pouco que está hoje para 24%. E aqui está o Emerging Markets Money Trail, que eu falei do JP Morgan, está aqui, ó. Sell-off North Asia, inflows in other emerging markets. Brasil saw a notable surge in inflows para quase $1 bilhão, tá? 248 milhões apenas na semana passada. Estrangeiro, aqui, ó, com entradas, eles que causaram aqui essa última pernada de alta. Pessoas físicas venderam um pouco para eles e agora estão niveladas, instituição financeira estão niveladas, e o institucional e a pessoa física que abasteceram os gringos aqui, tá? Câmbio, de novo, outflow, tinha tido um inflow, né, no setor financeiro. Tem a sazonalidade negativa das empresas que remetem lucro para fora, mas de qualquer jeito, alguns exportadores seguraram a entrada de dinheiro, e que o câmbio ainda estava lá no 5,30 nesse momento aí, e teve saída financeira de novo. Então, voltou a ficar bem negativo no ano. Na próxima quinta, a balança de pagamentos vai ser anunciada, no dia 25, e aí nós vamos entender exatamente qual foram os drivers atrás desse 0,5 bilhão de outflow, tá? Então, o total aí do ano, menos 15. O financial, aqui o net flow de balança, o net flow de financial, né, negativo desde 2012. Continua negativo aqui, ó, 56. O net fica um pouco menor porque a balança comercial compensa um pouco, tá? Aqui eles desmontam o flow, o relatorinho do BTG bem feito, desmontam o flow em trade related, então 2025 até agora, trade related entrando 41, só que o financial saindo 56, resulta um negativo de 15,7, tá? Acumulado de 12 meses, 42 bi negativo. O dólar real na sexta-feira, né? Subiu bem aí, eu acho que nesse cenário de provável baixa de juros para o Brasil, o compra-compra é um trade que funciona legal, compra dólar, compra bolsa para redear, né? Começou a dar bom esse trade, que a bolsa caiu muito pouco, chegou até a subir e o dólar deu uma pancadona para cima. Aparentemente o dólar estava um pouco fora aí, estava muito para baixo, né? Pelos nossos cálculos aqui de M1, M2, o câmbio deveria ser um pouco mais alto. Acho que aqui não tem muita coisa para ver, porque já os números não saíram atualizados, né? Então, chama a atenção esse gráfico do preço dos imóveis exagerado pelo M4, já comentamos, né? O Gradius, que eu calculo o Gradius tio domício, que é ritmo de expansão da base monetária menos o Selic. Tivemos em contração em 22, 23, uma ligeira expansão em 24, e estamos agora em contração bastante forte aí com esse Selic a 15 e a base monetária crescendo 9, PIB nominal 8. Então, teoricamente, você está aí você está na área contracionista. A dívida pública deve aumentar em relação ao PIB. Inflação em pista. Aqui está a de 9 anos, 5,97. Todo mundo abaixo de 6 é um bom sinal, tá? Isso aqui ficou muito tempo acima de 6, né? Agora você ter todo mundo, até os prazos mais longos abaixo de 6, é um bom sinal.
que é abaixo daquela média que eu mostro lá do plano real, né? Os DIs, eles estão procurando entrar numa tendência de baixa aí, mas ainda não saiu. Vai ter agora esses eventos do Fed, depois o Galípolo vai falar. Talvez ele dê a entender alguma coisa e aí sim o mercado se mova, porque você vê aqui o mercado com o Bollinger todo fechado, sem vol, né? E apesar dele estar por baixo da média, ele ainda não parece ter tido uma entrada de tendência para ele. Talvez esteja esperando o empurrãozinho de alguma notícia, tá? Janeiro 27 é a mesma coisa, eu até fiz um estudinho aqui. Ele é mais curto, né? É mais sujeito aí à política monetária. Aqui eu destrinchei a curva taxas spot até 2032, taxas implícitas, assim como no caso do Fed aqui, também precifica que cai os juros e depois volta a subir, ou, na verdade, cai os juros e a ponta mais longa é mais cara por causa do fiscal. Tá? Aquele 11,90 que era o low da semana passada de taxa projetada hoje já está em 12. E o estudinho que eu fiz é o seguinte: o Copom não mexeria na reunião de dezembro, não mexeria na de janeiro, e aí, como a taxa está bem alta, ele faria uma baixa mais acelerada de 300 bases, levando a Selic de 15 para 12, né? Só que ele começa com 0,75 e depois dá outra de 0,75 e diminui um pouco o passo depois. Nessa situação, você teria 27 bases para ganhar no janeiro 27, que é o mais apetitoso aqui deles, e os outros você teria até para perder nesse caso, tá? Julho e outubro menos. Então, eu tenho uma posiçãozinha nesse janeiro 27 aqui por causa disso, tá? O nosso Ibov teve um belo rally aí, distanciou um pouco da média, realizou um pouco, estava com o IFR muito esticado, normal dar uma realizada, foi no embalo das bolsas globais, né? Mas ele tá, o mercado aqui, pode perceber, ele continua super comprador, né? Por causa de, entre outros motivos, esse aqui, né? Muito barato em relação à base monetária. Rompendo uma tendência secular aí, você tem um trendline com 5 touch points num prazo bem longo, e aí quando ele passou para cá, ele veio testar e voltou a subir de novo, está perto da média aqui. Pode ser que realize um pouco, pode, mas aparentemente aqui a tendência virou para alta, né? Já contra o IEM, ele performou bem nos últimos tempos, aí você viu lá pelo fluxo, tudo. Mas no longo prazo o Brasil perdeu muita relevância, está massacrado, né? Ainda teria um chão para andar aí, se entrar um governo reformista. Agora, contra o ouro também, bem largado aqui o nosso mercado, né? Coitado de quem não comprou ouro e comprou bolsa, porque o ouro deu que é uma altiperformada brutal aqui, né? Um pouco diferente da bolsa americana. Contra o México, o Brasil também apanhou durante muito tempo, agora está ameaçando querer abrir o Bollinger aqui, performar. O último tombo da semana passada colocou ele perto do suporte da média aqui, mas parece ser um bom trade ainda, comprar Brasil, vender México. O IWM é a mesma coisa, né? O Brasil estava indo bem, aí o IWM deu aquela reversão na sexta, a gente não reverteu muito, então a gente está começando a abrir o Bollinger aqui e voltou. Aqui o small contra o DI praticamente não saiu do lugar, o small realizou, jogando aqui esse ratio para meio do caminho aqui, né? E mesma coisa aqui, ó, você pode ver que estamos no meio do caminho. Aqui pode ser que valha comprar um pouquinho de novo. Aqui o small contra o índice de renda fixa médio da Ambima. Mesma coisa, ele parece ter quebrado aí um trendline de baixo, mas ele volta para testar aqui, né? Ele não está ainda uma tendência de alta avassaladora. Agora ele está meio que consolidando. Milho também, olha, baixíssima vol, R$ 71.
E o café mais volátil, mas ainda por cima das médias aí, tendo realizado um pouco nos últimos dias, sabe? Então, acho que para o Brasil segue o baile, está tendo fluxo de entrada aqui. A gente continua com a visão positiva para o Brasil, principalmente em bolsa, né? E às vezes na moeda a gente aproveita essas descidas que a moeda dá para comprar, para fazer frente aí a um eventual hedge, se o Brasil piorar muito. Mas esse trade deve funcionar melhor ainda a hora que o mercado entender o sinal de baixa de juros. Aí o compra-compra ele funciona melhor, né? Fica menos caro carregar essas posições compradas tanto no dólar quanto na bolsa. Eu acho que é isso, porque se alguém livrar de mais algum tema, mas que o resumo é isso, não mudou muita coisa, né? Agora vamos ver se esse impacto da liquidez continua, se o Fed vai fazer alguma coisa, o que vai ser da política aqui no Brasil, né? Que é o que está determinando mais. E é isso. Vai ter aí dado do Caged, se eu não me engano, na sexta-feira, que é importante também. O Copom vai estar olhando para esses números de emprego aqui, assim como o Fed olha lá. E nós vamos ter aí provavelmente alguma volzinha, apesar do Thanksgiving, tá? Acho que do meu lado é só isso. É isso, obrigado, Luiz. Obrigado, boa semana. Obrigado, boa semana. Boa semana.